Pronto. Boa tarde a todos presentes, boa tarde também a todos no canal da Prefeitura, na plataforma do YouTube. Passaremos a apresentar a audiência pública, o Poder Executivo prestando conta do segundo quadrimestre de 2024. Vou falar dos objetivos, né? Qual é o objetivo? Esta apresentação tem por objetivo demonstrar de forma resumida o desempenho da execução orçamentária e financeira do segundo quadrimestre de 2024 e avaliar o cumprimento das metas fiscais previamente estabelecidas na Lei de Diretriz Orçamentária para o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do município de Irará. As informações apresentadas neste documento objetivam oferecer uma melhor compreensão dos demonstrativos que compõem o relatório resumido da execução orçamentária, RREO, e o relatório de gestão fiscal, RGF, publicado no Diário Oficial do Município e colocado à disposição do público por intermédio da internet no endereço doem.org.br/ba/Irará. Os pontos a serem apresentados: execução orçamentária, receita, despesa, resultado orçamentário, metas fiscais, resultado primário, resultado nominal, gasto com pessoal, cumprimento dos limites constitucionais e a conclusão. Receita prevista versus receita realizada. A receita corrente prevista para o ano de 2024 foi de R$ 134.436.900, executada até o momento R$ 93.219.000, ou seja, 69,31%. O ano passado, no mesmo período, foi realizado R$ 80.252.445, ou seja, variação positiva de 16,16%. As contas que compõem a receita corrente: impostos, taxas e contribuições de melhorias. A previsão dessa conta era de R$ 9.858.000, realizado até o momento R$ 7.180.188, ou seja, realizado 72,84%. O ano passado, no mesmo período, foi realizado R$ 6.311.524, ou seja, variação positiva de 13,76%. Contribuição de melhorias. Previsão de arrecadação de R$ 600.000, arrecadou até o momento R$ 404.966, ou seja, 67,49%. O ano passado, no mesmo período, foi realizado R$ 362.445, variação positiva de 11,73%. Outra conta que compõe a receita corrente líquida: receita patrimonial, previsão de arrecadação de R$ 2.048.200, realizado até o momento R$ 992.954, ou seja, 48,48%. O ano passado, no mesmo período, foi realizado R$ 2.560.622, ou seja, variação negativa de 61,22%. Receita de serviços não teve previsão, mas houve uma arrecadação de R$ 12.285. O ano passado não houve também arrecadação. Transferências correntes, previsão de arrecadação de R$ 121.912.700, arrecadou até o momento R$ 83.032.670, ou seja, 68,11%. O ano passado, no mesmo período, arrecadou R$ 70.707.565, ou seja, variação positiva de 17,43%. Outras receitas correntes: previsão de arrecadação de R$ 68.000, até o momento arrecadou R$ 1.595.937, ou seja, 2.346,97%. O ano passado, no mesmo período, arrecadou R$ 310.200
289,00, variação positiva de 414,34%. Receita de capital, previsão de arrecadação de R$ 4.065.000, arrecadou até o momento R$ 3.892.267, ou seja, 95,75%. O ano passado, no mesmo período, arrecadou R$ 6.729.044, variação negativa de 42,16%. Operações de crédito, houve uma previsão de arrecadação de R$ 500.000, não arrecadou nada até o momento. O ano passado arrecadou R$ 2.724.000. Alienação de bens, previsão de arrecadação de R$ 100.000, até o momento arrecadou R$ 34.400. O ano passado não houve arrecadação. Transferência de capital, previsão de arrecadação de R$ 3.465.000, arrecadou até o momento R$ 3.857.867, ou seja, 111,34%. O ano passado, no mesmo período, arrecadou R$ 4.005.044, variação negativa de 3,67%. Deduções da receita corrente, é a parte que vai para o Fundeb. Previsão de dedução de R$ 9.934.200, deduziu até o momento R$ 6.780.065, ou seja, 68,22%. O ano passado houve uma dedução no mesmo período de R$ 5.744.787, ou seja, variação positiva de 18,2%. Dedução de taxa, não houve previsão, houve uma dedução de taxa de R$ 7.984, no mesmo período do ano passado, R$ 141.797, variação negativa de 94,37%. Contribuição para o Fundeb, essa aqui eu já falei, R$ 9.938.200, houve até o momento R$ 6.722.082, ou seja, 68,14%. No ano passado, no mesmo período, foi de R$ 5.602.990, variação positiva de 20,87%. Ou seja, a previsão total da receita para o ano de 2024 foi de R$ 128.613.700. Até o momento, essa arrecadação é de R$ 90.331.202, ou seja, 70,23%. O ano passado, no mesmo período, a arrecadação foi de R$ 81.236.702, ou seja, uma variação positiva de 11,20%. Falamos da receita. Vamos falar agora da receita prevista versus realizadas, as receitas próprias do município. Então, uma receita própria do município, imposto, taxas e contribuições de melhoria. Previsão de arrecadação para o ano de 2024 foi de R$ 9.858.000. Até o momento, arrecadou R$ 7.180.047, ou seja, 72,83%. O ano passado, no mesmo período, arrecadou R$ 6.311.346, tendo uma variação positiva de 13,76%. As contas que compõem as receitas próprias do município. Então, o IPTU, previsão de arrecadação de R$ 1.127.000, arrecadou até o momento R$ 887.742, ou seja, 78,77%. O ano passado, no mesmo período, arrecadou R$ 738.900, tendo a variação positiva de 20,14%. Outra conta que compõe a receita própria do município, IRRF, Imposto de Renda
retido na fonte, previsão de arrecadação de 5.200.000, arrecadou até o momento 4.091.008 ou seja, 78,67%. O ano passado, no mesmo período, arrecadou 3.382.480 ou seja, variação positiva de 20,95%. Outra conta, ITBI-V, 191.000, previsão de arrecadação de 192.000, arrecadou até o momento 171.413, ou seja, 89,28%. O ano passado, no mesmo período, foi arrecadado R$ 123.954, ou seja, variação positiva de 38,29%. Outra conta que compõe a receita própria do município, ISSQN, ou seja, ISS, previsão de arrecadação de R$ 2.366.500, arrecadado até o momento R$ 1.516.605, ou seja, 64,9%. O ano passado, no mesmo período, arrecadou R$ 1.526.750, ou seja, variação negativa de 0,66%. Outra conta que compõe a receita própria do município, taxas. Previsão de arrecadação de R$ 972.500, arrecadou até o momento R$ 513.419, ou seja, 52,79%. O ano passado, no mesmo período, arrecadou R$ 539.435, ou seja, variação negativa de 4,82%. Restituições, não houve previsão. Houve uma restituição em 2024 até o período de R$ 141, e no ano passado houve uma restituição de R$ 178, ou seja, variação negativa de 21,04%. Receita prevista versus receita realizada das transferências de governo para governo, né? Estado do Estado e da União para o município. Então, transferências correntes, uma previsão de R$ 121.912.700. Houve uma arrecadação até o momento de R$ 83.032.670, ou seja, 68,11%. O ano passado, no mesmo período, arrecadou R$ 70.707.565, ou seja, variação positiva de 17,43%. As contas que contêm as transferências correntes, a cota parte do FPM, previsão de arrecadação de R$ 47.351.000, arrecadou até o momento R$ 29.243.969, ou seja, 61,76%. O ano passado, no mesmo período, arrecadou R$ 25.453.209, ou seja, variação positiva de 14,89%. Outra conta que compõe a receita corrente de transferência, royalties e fundo especial, previsão de arrecadação de 915.000, arrecadou até o momento 504.157, ou seja, 55,10%. O ano passado, no mesmo período, arrecadou R$ 423.332, ou seja, variação positiva de 19,9%. Transferência do SUS da União, previsão de arrecadação de R$ 11.499.000, arrecadou até o momento R$ 11.175.414, ou seja, 97,19%. O ano passado, no mesmo período, arrecadou R$ 7.222.970, ou seja, variação positiva de 54,72%. Outra conta que compõe as transferências correntes é a transferência do FNDE, previsão
de arrecadação de R$ 2.984.100, arrecadou até o momento R$ 3.076.785, ou seja, 103,11%. O ano passado, no mesmo período, arrecadou R$ 1.737.259, ou seja, variação positiva de 77,11%. Outra conta que compõe a transferências corrente é a complementação da União Fundeb. Previsão de arrecadação de R$ 21.580.000, arrecadou até o momento R$ 11.862.896, ou seja, 54,97%. O ano passado, no mesmo período, arrecadou R$ 13.228.805, ou seja, variação negativa de 10,33%. Restituição do Fundeb, não houve uma previsão para o ano 2004, não houve uma arrecadação ainda em 2004. O ano 2003 houve uma dedução, na verdade, de R$ 89.170. Outra conta que compõe as receitas de transferências correntes é transferência do FENAS. Previsão de arrecadação de R$ 962.600, arrecadou até o momento R$ 354.965, ou seja, 36,88%. O ano passado, no mesmo período, arrecadou R$ 462.193, ou seja, variação negativa de 23,20%. Outra conta de transferências correntes. Outras transferências da União. Previsão de arrecadação de R$ 30.000, arrecadou até o momento R$ 251.971, ou seja, 839,90%. O ano passado, no mesmo período, arrecadou R$ 297.352, ou seja, variação negativa de 15,26%. Outra conta que compõe a transferência corrente, cota parte do ICMS, previsão de arrecadação de R$ 5.600.000, arrecadou até o momento R$ 5.542.042, ou seja, 98,97%. O ano passado, no mesmo período, arrecadou R$ 3.358.327, ou seja, variação positiva de 65,2%. Outra conta que compõe a transferências correntes é a cota parte do IPVA. Previsão de arrecadação de R$ 1.200.000, arrecadou até o momento R$ 759.339, ou seja, 63,28%. O ano passado, no mesmo período, arrecadou R$ 751.393, ou seja, variação positiva de 1,6%. Outra conta que compõe a transferência corrente é a cota parte do IPI exportações. Previsão de arrecadação de R$ 40.000, arrecadou até o momento R$ 38.572, ou seja, 96,43%. O ano passado, no mesmo período, arrecadou R$ 18.946, ou seja, variação positiva de 103,59%. Outra conta que compõe a transferência corrente, cota parte do CID, previsão de arrecadação de R$ 20.000, arrecadou até o momento R$ 21.374, ou seja, 106,87%. O ano passado, no mesmo período, arrecadou R$ 153, ou seja, variação positiva de 13.915,0%. 13.915%. Outra conta que compõe a transferências correntes, a transferência do SUS Estado. Previsão de arrecadação de R$ 382.200, arrecadou até o momento R$ 280.229, ou seja, de 73,32%.
O ano passado, no mesmo período, arrecadou R$ 222.002, ou seja, variação positiva de 20%. Transferência, outra conta que acompanha a transferência corrente é a transferência do Fundeb. Previsão de arrecadação de R$ 28.800.000, arrecadou até o momento R$ 18.880.146, ou seja, 65,56%. O ano passado, no mesmo período, arrecadou R$ 17.292.962, ou seja, variação positiva de 9,18%. Outras transferências, previsão de arrecadação de R$ 548.800, arrecadou até o momento R$ 1.040.811, realizado então 189,65%. O ano passado, no mesmo período, arrecadou R$ 327.834, uma variação positiva de 217,48%. Composição da receita arrecadada de janeiro a agosto de 2024. Outras receitas correntes, 2%. Receita tributária, 8%. Contribuições, 1%. Receita patrimonial, 1%. E transferências correntes de 88%. Passaremos a falar agora da despesa autorizada versus executadas. Então, vamos lá. Despesas correntes. Previsão de 120.498.551. Foi executada até o momento R$ 83.250.663, ou seja, despesa executada no montante de 69,9%. O ano passado, no mesmo período, foi executada uma despesa de R$ 69.184.539, ou seja, uma variação positiva de 20,33%. As contas que compõem a despesa corrente, pessoal e encargos pessoais. Então, uma previsão, uma dotação autorizada de R$ 79.011.713. Até o momento foi executado R$ 52.419.728, ou seja, 66,34%. O ano passado foi executada uma despesa de R$ 47.132.114, ou seja, uma variação positiva de 11,22%. Outra conta que compõe a despesa corrente, juros e encargo da dívida. Dotação autorizada de R$ 475.906. Executado até o momento R$ 422.346. Ou seja, executado foi 88,75%. O ano passado, no mesmo período, foi executado uma despesa de R$ 148.991, ou seja, variação positiva de 35%. Outras despesas correntes, previsão de execução de R$ 41.010.933. Não, vou repetir, R$ 41.010.933. Ou seja, e foi arrecadado R$ 30.408.588. Ou seja, foi realizado então 74,15%. O ano passado, no mesmo período, foi realizada uma despesa de R$ 21.903.434, ou seja, uma variação positiva de 38,83%. Despesa de capital. Dotação atualizada
para o ano de 2024 de R$ 16.895.217. Realizado até o momento, R$ 8.992.680, ou seja, 49,67%. O ano passado, no mesmo período, foi realizada uma despesa, executada uma despesa de R$ 6.074.006, ou seja, variação positiva de 38,17%. Aqui as contas que compõem a despesa de capital. Investimentos, previsão de execução de R$ 14.347.217. Executado até o momento, R$ 6.094.646, ou seja, 42,48%. O ano passado, no mesmo período, foi executada uma despesa de R$ 3.697.556, ou seja, variação positiva de 64,83%. Outra conta que compõe a despesa de capital é amortização da dívida. Então, a previsão de amortização de dívida de R$ 2.548.000. Até o momento foi amortizado R$ 2.298.034, ou seja, 94,19%. O ano passado teve uma amortização de dívida de R$ 2.376.449, ou seja, variação negativa de menos 3,30%. Reserva de contingência, houve uma previsão para o ano 2024 de R$ 1.247.000, mas não houve nada realizado até o momento. Ou seja, a dotação autorizada total para o ano de 2024 é de R$ 134.640.768, realizada até o momento de R$ 91.643.342, ou seja, foi realizado já 66,10%. O ano passado, no mesmo período, foi realizado uma despesa de R$ 75.258.545, ou seja, tendo uma variação positiva de 21,77%. Resultado orçamentário, né? O comparativo entre a despesa arrecadada e a despesa realizada nesse período, né, até agosto. Então, vamos lá. Receita corrente líquida em 2024 de R$ 86.438.935. Em 2023, no mesmo período, foi de R$ 74.507.658, tendo uma variação positiva de 16,1%. A despesa corrente em 2024 é de R$ 83.250.663. Em 2003, no mesmo período, de R$ 69.184.539, tendo uma variação positiva de 20,33%. Houve um superávit corrente em 2024, que é a receita corrente menos a despesa corrente, de R$ 3.188.272. Em 2024, houve esse superávit corrente. Em 2023, houve um superávit corrente de R$ 5.323.119, tendo uma variação negativa de 40,11%. A receita de capital até o momento, em 2024, é de R$ 3.892.260,
R$ Em 2023, a receita de capital foi de R$ 6.729.044, tendo uma variação negativa de 42,16%. A despesa de capital até o momento de 2024 é de R$ 8.392.680. Em 2023, foi de R$ 6.074.006, tendo uma variação positiva de 38,17%. Ou seja, a receita de capital menos a despesa de capital, e a gente vai ter um déficit aqui em 2024, até o momento, tem um déficit de R$ 1.312.140. Em 2023, no mesmo período, fazendo aqui a receita pela despesa, nós temos um superávit de R$ 5.978.157. Ou seja, uma variação negativa de 121,95%. Metas fiscais, resultado primário do segundo quadrimestre de 2024. A receita total é R$ 90.331.202, menos rendimento de aplicação financeira R$ 984.507, menos outras receitas financeiras de R$ 4.720. Teremos a receita fiscal. A receita fiscal é de R$ 89.341.975. Mais despesa total paga, R$ 90.840.414, menos amortização da dívida e encargos da dívida, R$ 2.720.380. Fica despesas fiscais, R$ 88.120.034, mais pagamento de restos a pagar processado de R$ 1.305.805, mais pagamento de restos a pagar não processado, R$ 1.002.344. Resultado primário ficou R$ 1.086.209. Meta fiscal da LDO, R$ 4.714.305. Realizado menos 23,4%. Metas fiscais, resultado nominal do segundo quadrimestre de 2024. Descrição: dívida consolidada em 31/12/2023, R$ 73.369.056. Dívida consolidada em 31/8/2024, R$ 71.266.069. Deduções em 31/12/2023, R$ 14.641.315. Em 31/8/2024, de R$ 13.050.757. Disponível de caixa, disponibilidade de caixa. Em 31/12/2023, era de R$ 14.641.315. Em 31/12/2024, é de R$ 13.050.757. Disponibilidade de caixa bruta. Disponibilidade de caixa bruta. Em 31/12/2023, era de R$ 16.270.056. Em 31/8/2024, é de R$ 14.678.811. Menos restos a pagar processados. Em 31/12
de 2023 era de R$ 1.307.783. Em 31 de 8 de 2024 é de R$ 1.978. Não, R$ 1.978. Menos depósitos restituíveis e valores vinculados. Em 31 de 12 de 2023, era de R$ 320.957. Em 31 de 8 de 2024, é de R$ 1.626.076. Haveres financeiros não havia em 31 de 12 e não há agora em 31 de 8 de 2024. Dívida fiscal líquida, nós temos em 31 de 8 de 2023, tínhamos R$ 58.727.741. Em 31 de 8 de 2024, temos R$ 58.215.311. Resultado nominal, abaixo da linha, em R$ 512.430. Meta fixada na LDO de R$ 1.490.850. Percentual realizado, menos 34,37%. Despesa com pessoal, segundo quadrimestre de 2024. Despesa líquida de pessoal, R$ 75.886.396. Receita corrente líquida ajustada, de R$ 124.062.055. Percentual de cumprimento da receita corrente líquida de 61,17%. Limite prudencial de 51,30% e limite legal de 54%. Cumprimento dos limites constitucionais, gastos com ações de serviço de saúde. Despesa com saúde executada com recursos de impostos. Liquidada, R$ 7.254.501,13. Receita de impostos e transferências de impostos, de acordo com a emenda constitucional 29, foi de R$ 40.565.754,95. Ou seja, uma aplicação de 17,88%. O percentual mínimo anual é de 15%. Então, percentual mínimo 15%, foi aplicado 17%. Cumprimento dos limites constitucionais, gastos com educação. Então, despesa com educação executada com recursos de impostos e transferências de impostos, exceto o Fundeb. Exceto essa despesa, é despesa liquidada. Então, é R$ 4.396.197,08. Receita do Fundeb não utilizada no exercício, não teve essa receita. Receita de transferências ao Fundeb, R$ 6.772.081,70. Despesas pagas com recursos próprios, R$ 11.168.278,78. Receita de impostos e transferências de impostos de R$ 42.252.568,65. Uma aplicação de 46,43%. Percentual mínimo anual a aplicar, 25%, aplicou 26,43%. Cumprimento dos limites constitucionais, aplicação de recursos do Fundeb, remuneração de profissionais da educação básica,
despesa liquidada, então R$ 30.423.261,78. Receita do Fundeb, exceto complementação VAR, exceto complementação de R$ 30.478.506,37. Aplicação de 99,82%. O percentual mínimo anual para aplicação é de 70%, aplicou 99,82%. Complemento dos limites constitucionais. Aplicação de recursos do Fundeb. Despesa com ensino infantil custeada com complementação VAAT. Despesa de R$ 2.668.965,24. Receita de complementação da União VAAT, R$ 5.027.771,37. Aplicação de 53,8%. O percentual mínimo anual é de 50%, aplicou 53,8%. Cumprimento dos limites constitucionais. Aplicação de recursos do Fundeb. Despesa de capital custeada com complementação VAAT. R$ 279.914,14. Receita de complementação da União VAAT. R$ 5.027.771,37. Aplicação 5,57%. O percentual mínimo anual para ser aplicado, é de 15%. Aplicou até o momento 5,57%. Ou seja, tem até o final do ano para fazer a complementação. Bom, o relatório a ser apresentado era esse. Eu agradeço a todos que nos assistem presencial pela plataforma da Prefeitura no YouTube. Agradeço a todos e dou por encerrado. Vou passar a palavra para o Matheus ler a ata da apresentação da audiência. Ata de audiência pública do segundo quadrimestre do exercício de 2024. Ao 30º dia do mês de setembro do ano de 2024, às 15h30, estão reunidos o senhor Antônio Jorge Nunes Melo, controlador do município, e o senhor Matheus Souza dos Silva, estagiário da Controladoria, para a realização da audiência pública do segundo quadrimestre de 2024. Esta audiência está sendo realizada de forma virtual, através do canal da Prefeitura de Irará, na plataforma do YouTube, no link disponibilizado nas redes sociais da Prefeitura, para dar maior publicidade e meios de participação, e a ata será publicada no Diário Oficial do município. Inicialmente, Antônio Jorge fez uma breve abertura cumprimentando a todos os presentes da mesa e ao público na plataforma virtual. Dando continuidade com a audiência, o controlador Antônio Jorge inicia além dos objetivos da presente audiência e segue apresentando os demonstrativos, sendo demonstrado como foco central: 1. Execução orçamentária, receita, despesa e resultado orçamentário. 2. Metas fiscais, resultado primário e resultado nominal. 3. Gastos com o pessoal. E 4. Cumprimento dos limites constitucionais. Após a explanação de todos os itens citados, foi cedido espaço para explicações complementares sobre a apresentação, assim como a conclusão final. Em seguida, o controlador Antônio Jorge agradece a todos os presentes da mesa e ao público na plataforma. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Matheus Souza, no ato como secretário da mesa, lavrei e assinei esta ata para que todos leiam e assinem atestando a sua legitimidade. Após o da ata, eu dou por encerrada a apresentação e até a próxima.